@ipda.com.br. Quero lembrar a todos vocês que para o envio de e-mails com dúvidas, sugestões, é o mesmo e-mail, cfoonline@ipda.com.br, mas coloque no campo assunto aquilo que será tratado, por exemplo, dúvidas, sugestões, ou qualquer outro assunto que você queira tratar conosco. Lembrando também que questionamentos, dúvidas que sejam alheias à aula não serão respondidas, tá ok, meus irmãos? Que Deus os abençoe e vamos iniciar a aula de hoje. Cristologia é a nossa matéria de hoje. Quais serão os assuntos abordados no tema de hoje? Nós vamos falar sobre a pré-existência de Jesus Cristo. Nós vamos falar também sobre os motivos, né, que Jesus Cristo veio sobre a terra. Né? Vamos falar sobre a natureza as duas naturezas divinas, melhor falando, as obras de Jesus. Nós vamos falar sobre a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, tá ok? Quais são os objetivos da aula de hoje? Compreender e defender a divindade e também a humanidade de Jesus e explicar para qualquer um os motivos do seu nascimento, da sua vinda e do seu sacrifício vicário, tá ok? Definição. O que é cristologia? Por definição, cristologia é o estudo da divindade, a humanidade, a pessoa e as obras de Jesus Cristo. Né? A Bíblia nos diz que o nosso Senhor, ele é o eterno Filho de Deus, que sempre existiu com o Pai e o Espírito Santo, e quem por sua encarnação tomou sobre si a forma de homem e se tornou o homem Deus. Veja bem, nós falamos aqui sobre encarnação e não sobre reencarnação. A encarnação de Jesus é o fato do nosso Senhor, sendo Deus, deixar os seus atributos divinos, alguns deles, melhor dizendo, e tomar, ou seja, vir para a terra em forma de homem, tá, ok? Então não tem sentido algum e nem relacionamento algum encarnação com a doutrina da reencarnação pregada e defendida por alguns dos sectários. Então vamos lá. Vamos falar sobre Jesus. A primeira coisa que nós vamos falar sobre Jesus é o seu nome, né? O nome Jesus, ele deriva do hebraico, tá ok? E o seu nome, no hebraico, é Yehoshua, Yeshua, Yashua ou Yoshua, dependendo da tradução que você estiver usando, né? Então, esses aí são os nomes pelos quais o nome Jesus é conhecido lá em Israel, tá bom? Próximo slide. Né? Nós ainda vamos falar sobre o nome de Jesus, só que agora transliterado ou traduzido para o grego. Né? O nome Jesus em grego é Iesous, Iesous, que significa o Senhor é a salvação. Né? Também temos o nome de Jesus no latim, que é Jesus, ou Jeová, ou Javé é a salvação. E também, transliterado ou traduzido para o português, nós temos aí Jesus, que é Jeová é a salvação. Qual o significado do nome Jesus? Né? O nome Jesus vem lá do hebraico, Yavé é a salvação, ou Yavé é o seu auxílio. Isso baseado lá em Mateus capítulo 1, versículo 21.
E só a título de curiosidade, né, o nome Jesus, ele aparece cerca de 600 vezes no Evangelho. Isso para demonstrar a importância do nome de Jesus, tá ok? Então vamos falar agora sobre algo muito importante, que é a pré-existência de Jesus. Ou seja, Jesus, ele sempre existiu. Isso está lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que nos diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então nós temos aqui um versículo chave, tá, para provar que Jesus Cristo, ele existe desde a eternidade passada. Ele não passou a existir. Jesus não foi criado, como algumas pessoas dizem por aí, né? Ele sempre existiu junto com o Pai e com o Espírito Santo. Apenas retornando ou trazendo à memória a aula da semana passada, a Trindade Santa, ela sempre existiu e vai existir por toda a eternidade. Então nós vemos aí que Jesus, meus irmãos, ele sempre foi e sempre será eterno ou sempiterno, tá ok? Vamos pegar alguns versículos para defender a pré-existência de Jesus? Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que move sobre a terra. Então aqui nós temos, mais uma vez, um versículo que prova, tá, que Jesus, dentro da Trindade Santa, ele sempre existiu. Outro versículo chave para provar aí a pré-existência de Jesus, tá, é Isaías 9:6, que diz: Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ou seja, sempre foi eterno, tá? E Príncipe da paz, tá ok? Vamos lá. Mesmo antes da encarnação, o próprio Senhor Jesus, ele já se manifestava sob a face da terra. Muitas pessoas alegam, olha, a gente vê Jesus apenas no Novo Testamento. Não, no Antigo Testamento, o Senhor Jesus, ele já se manifestava, e o nome dessa manifestação é teofania, ou cristofania, como algumas pessoas gostam de definir também, tá? Uma das primeiras aparições que nós temos de Jesus está lá em Gênesis capítulo 16, do versículo 7 ao 12. O anjo do Senhor, apareceu a Agar quando ela fugia de Sarai, né? Para defender e para mostrar para Agar que o Senhor estava olhando por ela, né? E dando continuidade, o anjo do Senhor apareceu uma segunda vez para Agar quando ela estava no deserto, lá em Gênesis capítulo 21, do 17 ao 18. No capítulo 22 de Gênesis, do 11 ao 18, nós também vemos que o anjo do Senhor, ele brada para Abraão, dizendo: Abraão, não sacrifique o teu filho. Então nós vemos aí três versículos em que o Senhor Jesus, né, na pessoa do anjo do Senhor, através de uma teofania ou cristofania, tá, ele se manifestou ou se apresentou na face da terra. Próximo. Aqui nós temos mais alguns versículos que eu separei para os irmãos, tá, para provar que o Senhor Jesus
como o anjo do Senhor, ele já se apresentava na face da terra. Nós temos Êxodo 3:2, Juízes 2, do 1 ao 4, Juízes 6, do 11 ao 24, Juízes 13, do 3 ao 22, Josué, do 5 ao 14, e um dos mais interessantes que nós temos aqui, que até o próprio rei ficou pasmo, né? Está lá em Daniel, capítulo 3, versículo 25, quando nos fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Esses três homens, quando estavam lá na fornalha ardente, né? Na fornalha que foi aquecida muitas vezes além do normal, o rei Nabucodonosor olha e pergunta, não foram 3 que nós lançamos lá na fornalha? As pessoas respondem sim, mas no versículo 25 ele diz, estou vendo 4 pessoas e o quarto homem, ele é semelhante ao filho dos deuses. Ou seja, era alguém totalmente diferente do que o rei Nabucodonosor estava acostumado. Então ali se manifestou mais uma vez a pessoa do Senhor Jesus Cristo através de uma teofania ou cristofania. Não apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, nós também temos provas, tá, da pré-existência do Senhor Jesus Cristo, né? O primeiro versículo-chave para isso está lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por Ele, né? Então nós vemos aqui João declarando que antes de toda a criação, né, Jesus Cristo ele já existia, né? No livro de João, capítulo 8, versículo 58, ainda nós vemos aqui as palavras de Jesus dizendo, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus está afirmando que antes que Abraão viesse existir, ele já existia, tá? Ele já estava agindo, ele já estava trabalhando. E para fechar aqui nós temos Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, que nos diz que o Senhor Jesus dizendo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então nós temos aqui Jesus em 2 versículos, em João 8:58 e também em Apocalipse 22:13, o próprio Senhor defendendo a sua pré-existência, a sua eternidade. Apenas a título de curiosidade, nós também temos uma expressão muito comum no Antigo Testamento e muito conhecida por todos nós, né? Quando o Senhor se apresentou a Moisés e disse, olha, o eu sou. Ele disse, eu sou. E nós vemos o próprio Senhor Jesus, né, usando esta mesma expressão, eu sou, por algumas vezes, principalmente no livro de João. Lá no livro de João, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz, eu sou a porta. No capítulo 6, versículo 35, ele diz, eu sou o pão da vida. No 10, 11, eu sou o bom pastor. No 15:1, eu sou a videira verdadeira. E no 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Uma expressão que foi tomada inicialmente por Deus, tá? O próprio Senhor Jesus, ele diz, eu sou, para confirmar aí a sua pré-existência, tá ok? Agora nós vamos falar sobre a natureza de Jesus. Mais uma vez, quando nós nos referimos à natureza de uma pessoa, nós estamos falando não da criação da natureza, né? Nós estamos falando aí das características, das personalidades e da composição de um ser.
Agora nós vamos pensar ou refletir um pouco sobre Jesus. Há muita confusão, né, nas nossas igrejas sobre esse assunto. Jesus, ele foi homem ou foi Deus? Jesus, ele é Deus homem? Jesus era um ou era outro? Ou era os dois? Né? Uma coisa que nós temos que ter em mente, tá, meus irmãos, é que Jesus, ele foi homem perfeito e Deus perfeito ao mesmo tempo. Tá? Jesus, ele sempre foi 100% homem, enquanto estava na face da terra, e 100% Deus. Em nenhum momento as naturezas de Jesus se dividiram. Em nenhum momento Jesus disse, olha, agora eu como homem vou fazer isso, e a minha natureza divina, e eu como Deus não vou agir. Ou eu como Deus faço isso e deixo a minha natureza humana de lado. Não. Jesus, ele sempre agiu 100% homem e 100% Deus. Então vamos lá. Você pode acompanhar aí na tela, né? Na única pessoa de Cristo há duas naturezas, uma humana e uma divina. Cada uma em sua perfeição e integridade. Ou seja, a natureza humana do nosso Senhor Jesus, ela foi perfeita. E a natureza divina do Senhor Jesus, ela também foi perfeita. E essas duas naturezas, tá, elas eram íntegras. Permaneceram íntegras e perfeitas. É fácil nós olharmos no Evangelho e vermos que essas duas naturezas, elas são distinguíveis. Ou seja, nós conseguimos ver, tá, que Jesus, realmente ele foi homem e realmente ele foi Deus. Só que nós não conseguimos separá-las de uma forma que fique um homem perfeito e um Deus perfeito. Tá? Essas duas naturezas na pessoa de Jesus Cristo, elas foram tão unidas, foram tão perfeitamente ajustadas, que é impossível separá-las. A essa união, a essa unidade das duas naturezas, nós damos o nome, para quem gosta de termos teológicos aí, de união hipostática. União hipostática, tá ok? Então, as duas naturezas, a união das duas naturezas em Jesus chama-se união hipostática. Essa união de Jesus, né, ou melhor, a união da natureza humana e a natureza divina, né, permitiu que Jesus tivesse uma vida, ou levasse uma vida, sem pecado, sendo o homem perfeito e Deus perfeito. Homem perfeito por quê? Porque foi um homem capaz, tá, de negar tudo o quanto se referia ao pecado, e Deus perfeito por quê? Porque ele conseguiu exercer a sua divindade quando estava sobre a face da terra. Tá? E sendo homem e sendo Deus perfeito, tá? O Senhor, ele foi o único homem capaz, o único ser capaz de ser o mediador entre Deus e o homem. Sim, entre Deus e o homem. Por quê? Porque ele foi homem perfeito, não pecou. Mesmo sendo homem, mesmo sendo provado, mesmo sendo tentado em tudo, ele venceu a tentação. E sendo Deus, ele conheceu a natureza humana e, possuindo os atributos divinos, ele tem a capacidade de
perdoar e interceder o homem perante Deus, tá ok? E essa união da natureza humana e divina nos traz aí algumas, como posso te dizer, algumas revelações poderosas, como está no texto, tá? A primeira coisa que nós vemos é a comunhão de atributos, tá? Comunhão de atributos. Isso quer dizer o quê? É a perfeita participação, tá, de Cristo em suas naturezas humanas, humana e natureza divina. Ou seja, enquanto homem e enquanto Deus, os atributos humanos e divinos de Jesus nunca se separaram, antes tiveram comunhão um para com o outro, para que não agissem de forma separada, como diz algumas pessoas por aí. Outra revelação, tá, interessante que nós temos através da união hipostática é que os atos praticados por Jesus, tá, sempre foram praticados por ninguém mais e por ninguém menos do que Jesus. Jesus sempre praticou as suas obras, sejam ações humanas como comer, como beber, dormir, ou curar algum enfermo, ou dar vida a alguém que estava morto, essas obras, essas ações sempre foram praticadas por Jesus e por nenhuma outra pessoa mais, tá bom? Outra revelação interessante que nós temos através desta natureza, da união dessas duas naturezas, é que o Senhor Jesus, ele se transformou, ou ele é objeto de culto, ou seja, ele pode e deve ser cultuado, adorado. O Senhor, ele recebe e deve receber também a nossa adoração, tá ok? Outra coisa que nos permite descobrir através da união perfeita da natureza humana e divina de Cristo é que o Senhor, ele se tornou compassivo, misericordioso e solidário à situação humana. Ou seja, o Senhor, ele consegue entender e compreender perfeitamente nós, seres humanos, das nossas fraquezas, das nossas limitações, e faz com que ele se compadeça e interceda junto a Deus por nós, tá ok? Então essa aí é outra revelação importante que nós recebemos através desse estudo, tá ok? Nós vamos falar agora sobre a natureza humana de Jesus. Ou seja, nós vamos estudar um pouco para saber se, ou melhor, como Jesus realmente ele era homem e como provar que o nosso Senhor ele foi homem. Nós temos uma palavra em grego que se chama kenosis, né? Que ela deriva aí da palavra ekenosen, tá? Que significa esvaziamento, ou seja, tirar algo de algum recipiente de algo, tá ok? Essa passagem, essa palavra, ela tem respaldo lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, quando diz que o Senhor, ele se esvaziou de si mesmo. Mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou e tomou a forma de servo, humilhando-se, né, até a morte e morte de cruz. Ou seja, isso quer dizer que o Senhor, ele deixou de lado, tá, a sua ou alguma parte, alguns atributos da sua divindade para assumir
a forma humana e estar aqui sob a face da terra, tá ok? Por que que Jesus encarnou? Encarnou e não reencarnou, tá bom? Porque Jesus, ele tomou a forma humana. O primeiro motivo, né, da encarnação de Jesus foi revelar Deus ao homem. Isso está em João, capítulo 1, versículo 18. Ou seja, o homem precisava conhecer a Deus. O homem estava caído, o homem estava condenado. E Jesus, ele veio justamente para revelar esta comunhão que o homem pode obter com Deus. Tá? A segunda razão que Jesus encarnou-se, né, é promover um exemplo de vida para a humanidade. Ou seja, Jesus, sendo homem perfeito, tá, sujeito às mesmas paixões que qualquer outro ser humano possui, ele não cedeu às tentações, ele não cedeu ao pecado, teve ou viveu uma vida santa, deixando um exemplo para todo ser humano de que é possível ter e viver uma vida em perfeita santidade diante de Deus, né? O terceiro motivo pelo qual Jesus encarnou, tá, é prover um sacrifício pelo pecado. Lá em Hebreus 9, 28, você pode conferir o que nós estamos falando, tá ok? Prover um sacrifício pelo pecado. Os sacrifícios de animais, eles não eram mais suficientes para apagar o pecado do homem. Aliás, que o homem já nem estava mais sacrificando com a intenção sincera de servir a Deus. Apenas um sacrifício perfeito era capaz de satisfazer a justiça divina para que o homem pudesse novamente se relacionar ou ter acesso e pudesse ser remido ou redimido, tá, para que a comunhão voltasse a ser estabelecida. E Jesus, ele proveu este sacrifício perfeito. Um homem sem pecado se ofereceu na cruz, tá, para que o homem pudesse ter novamente a liberdade de estar com Deus, né? Mais um motivo que nós temos aqui da encarnação de Jesus é destruir as obras do diabo. Tá? Então Jesus, ele veio ao mundo para destruir tudo o que o inimigo vinha semeando. Então todas as obras, guerras, mentiras, traições, tudo isso, Jesus, ele veio para destruir e prover, tá, um novo reencontro com Deus. Outro motivo da encarnação de Jesus, tá, foi que ele passou a ser um sumo sacerdote misericordioso. Ou seja, ele conheceu a fraqueza humana, ele conheceu as necessidades humanas, tá? E quando ele se entregou na cruz, tá, e quando ele ressuscitou, ele passou a ser o perfeito sumo sacerdote. Aquele sacerdote em que não há pecado, aquele em que não há erro algum e o único capaz, né, de interceder diante de Deus por toda a humanidade. Outro motivo, tá, da encarnação de Jesus foi cumprir a aliança davídica. Deus prometeu para Davi que nunca faltaria alguém da descendência de Davi que se assentasse no trono de Israel. Então, além de cumprir com toda a justiça divina, Cristo encarnou para quê? Para que Deus pudesse honrar e cumprir a sua palavra, quando ele afirmou para Davi que nunca faltaria alguém que se assentasse no trono, alguém da descendência, tá, de Davi.
Outro motivo que nós temos aqui é o fato de Jesus ser sumamente, ou de forma elevada, tá? Ser sumamente elevado, ou seja, receber uma exaltação superior a que qualquer outro homem, a que qualquer outro anjo poderia obter. Então nós vemos aí que não há outro nome, não há outra pessoa acima de Jesus, tá ok? Como homem, Jesus precisou nascer, tá ok? Jesus precisou nascer. Jesus não foi criado, como dizem alguns movimentos por aí. Ele nasceu, tá bom? E isso nós vemos lá que a primeira profecia sobre o nascimento de Jesus, está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a grande profecia sobre o nascimento da semente da mulher que pisaria aí na cabeça, esmagaria a cabeça da serpente, tá ok? Quando Jesus nasceu, cumpriu-se lá a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14 também. O seu nascimento foi antecipado, aliás, o local do seu nascimento foi predito, dizendo que ele nasceria em Belém, lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nós podemos analisar isso e conferir Mateus 1, 2, versículo 1 também, tá ok? Para provar aí o nascimento do menino e do homem Jesus, lá em Lucas 2, do 6 ao 7, nós vemos que Jesus ele nasceu e foi posto em uma manjedoura. Para provar que Jesus também era homem, ao 8º dia ele foi circuncidado lá no templo, para cumprir também lá o que a lei dizia, que o filho homem deveria, ao 8º dia, ser circuncidado. Lá em Mateus 2,13, nós vemos que Jesus e seus pais também foram perseguidos, na intenção de tirar a vida de Jesus, ou seja, sabendo que Jesus estava vivo, o Salvador estava vivo, queriam tirar a vida do Salvador. Algumas pessoas nos perguntam, onde que estava Jesus, da sua infância até quando ele passou a efetivar ali, ou a exercer o seu ministério, A Bíblia não nos dá nenhuma resposta sobre isso, e se nós buscarmos fora de outras fontes, nós encontraremos muitas outras coisas, e algumas até mesmo perigosas, se nós levarmos em consideração. Mas uma coisa que nós temos que ter em mente é que Jesus, ele sempre foi uma pessoa normal. A única coisa que o diferenciava das demais pessoas, ou das demais crianças, dos demais jovens, era o seu relacionamento com Deus. O relacionamento que Jesus teve com Deus sempre foi superior a que qualquer outro homem poderia ter. Outra coisa que comprova isso é que o Senhor Jesus, ele crescia em estatura e também em conhecimento. E através disso, ele sabia da sua missão, ele tinha consciência da sua missão redentora. Ele sabia o que ele veio fazer exatamente sob a face da terra. E aí, nos anos que precederam o seu ministério efetivamente, nós sabemos que ele trabalhava como carpinteiro. Essa é uma informação que Marcos nos dá lá no capítulo 6, versículo 3. E aos 30 anos, após ser batizado por João Batista, o nosso Senhor ele começou a exercer o seu ministério.
Nós podemos ver que Jesus, como homem, ele possuía algumas limitações, assim como eu, como você, né? Em Mateus 4:2, ele sentiu fome. Em João 4:7, ele sentiu sede. Em João 4:6, ele ficou cansado. Em Mateus 8:24, ele teve sono. Em João 11:35, ele chorou. Isso são aspectos da condição humana, que todo ser humano passa. E Jesus também, ele teve essas mesmas necessidades que nós. Em Lucas 22:44, nós vemos que Jesus ainda derramou suor, né? Em Marcos 1, do 12 ao 13, nós vemos que Jesus ele foi tentado. Como homem, ele também provou a morte em Mateus 24:50 e foi sepultado como homem. Então são aí as limitações que Jesus ele enfrentou enquanto homem, tá ok? Outra coisa que nós podemos provar, tá, a perfeita humanidade de Jesus são os nomes que ele recebeu enquanto estava aqui sobre a face da terra, tá ok? Ele recebeu o nome de Filho de Deus em Lucas 19:10, Filho de Davi em Marcos 10:47, Jesus em Mateus 1:21 e homem em Isaías 53:3. Então, ele recebeu nomes que somente homem poderia receber. Outro assunto que nós vamos tratar agora, que também é muito interessante, é a natureza divina de Jesus. Ou seja, agora nós vamos falar, tá, sobre a divindade de Deus. Tá? E nós vamos pegar aqui alguns argumentos para provarmos que Jesus ele foi 100% Deus. Vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente, então, é Jesus é Deus. Se nós negarmos esta verdade, tá, nós estamos colocando em risco, tá, tudo aquilo que nós conhecemos. Nós estaremos colocando em risco até mesmo a nossa própria salvação. A partir do momento que nós negamos a divindade de Jesus, nós não estamos concordando com coisas básicas, com doutrinas, com eventos básicos do Evangelho e fundamentais para o homem proceder ou levar uma vida digna, tá ok? Então nós vamos agora mostrar aí as provas da divindade de Jesus. Primeiro, os nomes divinos que Cristo recebeu. Ele não recebeu apenas os nomes humanos, ele também recebeu os nomes divinos. Em Hebreus 1:8, tá, o escritor diz que ele recebeu o nome Deus. Tá? E em Mateus 16:16, ele foi chamado de Filho de Deus. Em Mateus 22:43, ele foi chamado de Senhor, tá? Rei dos reis e Senhor dos senhores em Apocalipse, tá? E Senhor de todos em Atos 10:36. Note bem que o nome Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores e o próprio nome Senhor foram nomes atribuídos unicamente a Deus. E o próprio Senhor Jesus aí recebeu esses mesmos nomes. Outra coisa que nos faz provar a divindade de Jesus são os atributos incomunicáveis que o Senhor Jesus possuía. Acredito que você lembre da aula passada em que nós falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, atributos que somente Deus poderia ter. Né? E Jesus, sendo Deus, ele possui esses mesmos atributos. Onipotência, ou seja, Jesus ele tem todo o poder, ele mesmo diz, me foi dado todo o poder no céu e na terra, lá em Mateus 28:18. Jesus ele possui todo o conhecimento, ou seja, Jesus ele é onisciente, não há nada que o Senhor Jesus não conheça.
Isso está lá em João 1, 48, 16, 30 também. Tá? A onipresença de Jesus é provada lá em Mateus 18, 20. Tá? Jesus ele possui vida em si mesmo, ele não foi criado, tá, ok? Como parte da Trindade, como Jesus sendo Deus, ele possui a autoexistência, ele possui vida em si mesmo. Isso está confirmado em João, capítulo 1, versículo 4, tá, ok? Jesus, ele foi criador. Você pode conferir isso em Colossenses 1:15, Hebreus 1, do 1 ao 10 também. E Jesus, ele também é imutável, ou seja, ele não muda. Assim como Deus, ele também não muda. Jesus, ele possui também o caráter perfeito. Tá? Ele é perfeitamente bom, ele é perfeitamente fiel, ele é perfeitamente longânimo, ele é perfeitamente glorioso e também misericordioso. Ele também é perfeitamente zeloso e perfeitamente verdadeiro. Quando nós falamos da perfeição, tá? Eu levo você novamente à aula passada. Nós falamos que Deus, ele é perfeito. E Jesus também possui o seu caráter perfeito igual ao do Pai. Nós também podemos provar, tá, a divindade de Cristo através das suas obras. Cristo, ele foi criador, ou é criador, João 1:3, novamente. Cristo, ele sustenta todas as coisas, em Colossenses 1:17. Cristo perdoa os pecados e Cristo também ressuscita os mortos. Se nós notarmos, estas são obras, né, que somente Deus é quem pode executar. E nós vemos Cristo aí realizando todas essas obras, assim como o Pai as realizou. Outras obras que Jesus também faz em perfeição é o julgamento, em João 5:27, e também ele é o doador do Espírito Santo. É ele quem enviou o Espírito Santo para dar continuidade na sua obra aqui na terra. Para provar, tá, que Jesus Cristo ele é Deus, tá, aconteceram algumas coisas que eram direcionadas unicamente a Deus. E uma delas é a adoração. Tá? Jesus recebeu adoração por anjos, Jesus recebeu adoração por homens. Todas as pessoas adoraram a Jesus quando ele entrou em Jerusalém, né? Ele recebeu adoração por aqueles que ele curou. Um exemplo desses casos é o leproso. Né? Jesus também recebeu adoração quando ele nasceu. Ele recebeu adoração pela mulher cananeia. Ele recebeu adoração quando ressuscitou. E até mesmo os demônios, se você der uma olhada lá em Marcos, capítulo 5, versículo 6, você vai ver que o demônio ajoelhou-se diante do Senhor e o adorou. Ou seja, Jesus recebeu adoração porque ele tinha consciência que ele era Deus. Se Jesus não tivesse consciência, ele não receberia, aliás, se ele não tivesse esta consciência, ele não receberia a adoração. Mas sabendo que ele era Deus, tá? E se nós levarmos para o dia de hoje, ele é Deus, tá? Ele recebeu a adoração dessas pessoas, e até mesmo desses seres, tá? Porque ele tinha esta consciência, a adoração que era direcionada a Deus, ele recebeu, tá bom? Então, como provar ainda a divindade do nosso Senhor? Né? Igualdade na Trindade. Né? Lá em João 14, 23, o Senhor diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Isso é uma palavra que são palavras que saíram da boca do próprio Senhor Jesus. Não foi outra pessoa quem escreveu.
E o Senhor Jesus, tendo consciência, ele disse: eu e o Pai somos um. Então, eu sou Deus. Né? E ele também é igual ao Espírito Santo. Nós podemos ver isso na fórmula batismal, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra prova da divindade de Jesus, tá, é a sua impecabilidade, ou seja, Jesus nunca pecou. Tá? E nós temos aí diversas passagens, né, que comprovam isso, não só pelos seus discípulos, mas também até por governantes, como Pilatos e também Herodes. Né? Nós vemos lá Judas dizendo que Jesus era inocente, não havia pecado. Pilatos também, está registrado lá que Pilatos reconheceu que Jesus não havia cometido erro algum. Tá? Herodes Antipas também reconheceu que Jesus não havia cometido pecado quando estava sendo julgado. Né? Nós vemos lá também a esposa de Pilatos confirmando a impecabilidade de Jesus, dizendo para Pilatos não interceder na questão de um justo. Né? Nós vemos ali o ladrão da cruz, que também reconheceu que Jesus não havia pecado e não era digno, não era merecedor de estar ali, este ladrão recebeu a sua recompensa, né? E até mesmo o centurião romano, quando após a morte de Jesus, quando houve trevas e um grande tremor sobre a terra, ele disse: olha, esse aqui é o Filho de Deus. Nós também vamos falar agora sobre os ofícios de Jesus, ou em outras palavras, né, as posições que Jesus ocupou quando veio aqui sobre a terra e também ocupa até os dias atuais e sempre ocupará, né? Jesus, ele foi um profeta, tá? Um profeta por quê? Porque ele anunciou a palavra de Deus, né? Ele pregou a salvação, ele anunciou o reino de Deus e predisse, ou seja, profetizou sobre eventos que aconteceriam no futuro. Tá ok? Outro ofício de Jesus é ser o sumo sacerdote, o único capaz de interceder interceder pelo homem diante de Deus. E nós temos aqui também que outro ofício de Jesus é ser rei. Não um rei qualquer, mas um rei supremo, um rei superior. Hoje, né, o Senhor, ele reina no coração do homem, fazendo com que o seu reino se expanda. Mas num futuro não muito distante desse que nós estamos hoje, ele também terá o seu próprio reino, será o governante supremo, pelo qual todos hão de se sujeitar a ele, tá bom? Outro assunto interessante que nós temos que falar é que Jesus, sendo homem, sendo Deus, ele também sempre precisou e sempre esteve debaixo da atuação e direção do Espírito Santo. Tá? Então nós vemos lá que desde da concepção de Jesus, nós vemos o Espírito Santo atuando para que ele viesse a surgir. Tá ok? Né? Então nós vemos que quando Maria ficou grávida, quando ela concebeu, tá? Nós vemos ali a atuação do Espírito Santo. Nós temos em Lucas ali também o Espírito Santo ungindo, tá? Ungindo a Jesus para dar início ao seu ministério, né? Então nós vemos também que Jesus, quando ele iniciou o seu ministério aqui na face da terra, ele recebeu a plenitude, ele teve a plenitude do Espírito Santo para iniciar a sua obra.
Lá em Atos 10, 38, nós vemos que Deus ungiu o Senhor Jesus com o Espírito Santo e poder. Em João 3, 34b, nós vemos que Deus deu o Espírito para Jesus, mas um Espírito sem medida, ou seja, a plenitude, além daquilo que é comum o homem receber, Jesus teve, tá ok? Nós vemos que Jesus foi direcionado também ao deserto pelo Espírito Santo para passar pela tentação lá no deserto. E nós vemos em Mateus 12, 28 que Jesus, ele expulsou os demônios pelo poder do Espírito Santo. Então nós vemos aí desde o início do seu ministério, né, Jesus sendo guiado, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Em Mateus 12, 28 e Atos 10, 13, né, nós vemos que Jesus, ele manifestou os dons de cura através do poder do Espírito Santo, né? E nós vemos na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo o tirando da sepultura e devolvendo a vida a ele. As obras de Cristo. O que nós podemos falar sobre as obras de Cristo? Primeiro, nós vamos separá-las e vamos explicar o que é cada uma delas. Vamos falar sobre a morte primeiramente. A morte de Cristo foi uma expiação. Tá? A palavra expiar, no hebraico, quer dizer cobrir, encobrir. Tá? Então, quando Cristo se ofereceu na cruz pelos homens, ele encobriu toda a humanidade para que Deus não contemplasse mais o pecado dela. Ou seja, a partir do momento que Cristo se entregou, e as pessoas passaram o aceitar, Deus não começou. Deus, quando olha para as pessoas que aceitaram a Cristo, não vê mais o pecado, mas vê a pessoa de Cristo, vê o sangue de Cristo e vê o Espírito Santo sobre a vida dela e não lhe imputa mais o pecado. Pecado cometido no passado. Por quê? Porque aquela pessoa foi expiada. Tá? Aquela pessoa recebeu a expiação dos seus pecados. Tá? Nós vemos também que a morte de Cristo foi uma redenção. A palavra redenção, ela vem de redimir, que traduzido quer dizer tomar para si novamente. Pegar algo que está em um lugar e tomar para si. Ter a autoridade de tirar de um lugar e levar para outro. Então, quando Cristo se entregou na cruz, tá? Ele devolveu a Deus aquilo que era dele. É o que eu falei. A tradução da palavra quer dizer tomar para si novamente. Então, quando o homem aceitou a Cristo, tá? Através do sacrifício na cruz, Deus toma aquela pessoa para si novamente. Tá bom? Todos nós sabemos que nós somos de Deus, pertencemos a Deus, somos criação de Deus, toda a humanidade é criação de Deus, porém, há alguns ainda que estão no mundo. E quando eles aceitam a Jesus, Deus tira essas pessoas do poder e das mãos do inimigo e toma para si novamente. Isso é o que quer dizer a palavra redenção. A morte de Cristo ainda foi uma reconciliação. Permite a reconciliação entre o homem e Deus. Através da morte de Jesus, o homem teve a oportunidade de se reconciliar com Deus e passar aí a viver de acordo com os princípios e os propósitos divinos, né? Nós vemos também que a morte de Cristo, ela também foi uma propiciação, né? A palavra propiciação traduzida quer dizer perto de, tá? Ou seja, então quando o homem aceitou o sacrifício da cruz, aceitou a Cristo, através deste sacrifício, Deus o traz para perto de si novamente, tá bom?
Nós vemos também que a morte de Cristo, ela também foi uma substituição. Ou seja, a morte de Cristo substitui a morte de alguém. Esta morte que nós estamos falando não é a morte física, mas sim a morte eterna, né? Que é a eterna separação do homem de Deus. Então, quando Cristo se ofereceu na cruz, ele substituiu o destino da humanidade. Agora cabe à humanidade tomar para si esse novo destino. Então Cristo nos substituiu. Todos nós estávamos julgados e condenados à morte, né? Mas Cristo tomou o nosso lugar, né? E outra coisa que foi a morte de Cristo, foi um triunfo, uma vitória. Primeiro, sobre a morte, que entrou no mundo e dominou todo o ser humano, e cada dia, se nós olharmos lá no livro de Gênesis, as pessoas viviam 900, 800 anos com muita facilidade, e com o decorrer do tempo foi diminuindo para 400, 200, até chegar a 100. Hoje nós estamos aí com uma expectativa de vida de 65 anos, né? O que passar disso aí é canseira, vamos dizer assim, né? Então, cada vez mais, a morte passou a atuar, e nós vemos que a morte de Cristo na cruz foi uma vitória sobre a própria morte. Por que uma vitória? Porque a morte não teve controle sobre Jesus. Jesus tomou a sua vida para si novamente e disse, dando a entender que a morte também estava sob o controle de suas mãos. E o mesmo foi para o inimigo, né? Quando ele se entregou na cruz, ele recebeu o golpe final, o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. A ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é considerada o maior milagre do cristianismo. Existem muitos milagres que acontecem nas igrejas, que acontecem no mundo dia após dia. Mas nós vemos que a ressurreição de Cristo foi um milagre extraordinário. Por quê? Porque não teve a intervenção do homem para que ela ocorresse. Quando Cristo ressuscitou, ele provou para todo mundo aquilo que ele já havia falado, que ele era Deus. Quando ele disse, olha, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou, mas depois eu a tomarei de volta, algumas pessoas pensaram que fosse loucura, que fosse impossível acontecer. Mas quando Cristo ressuscitou, sem a intervenção humana, ele provou para todos que ele era o Deus eterno. Após a sua ressurreição, para comprovar que ele realmente estava vivo, ele apareceu para diversas pessoas. Nós temos aí algumas aparições de Jesus. Ele apareceu a Maria Madalena, em Marcos, capítulo 16, versículo 9. Em Lucas, capítulo 24, nós vemos ali que ele apareceu aos discípulos ao caminho de Emaús. Ele também apareceu a Simão Pedro, lá em Lucas 24 também. Ele apareceu aos 10 que estavam fechados dentro da casa, em João 20, 19 a 23, aos 11 apóstolos, após uma semana, ele ter aparecido aos 10, e aos apóstolos no Monte das Oliveiras. E essa foi a última vez, quando o Cristo ascendeu aos céus e os seus discípulos não o viram mais. O que prova a ascensão de Jesus? Ou seja, quando Cristo subiu ao céu, quais são as provas? O que ele quis provar? A primeira coisa que ele quis provar, que Deus quis provar, era que Cristo era celestial, não era da terra, pertencia ao céu. Hebreus 7, 24 ao 23,
A segunda coisa, no ato da ascensão de Cristo, Cristo foi exaltado. Quando Cristo subiu aos céus, ele quis provar, Deus quis provar ao mundo que Cristo realmente foi exaltado e estava acima do que qualquer outro homem. Né? E quis provar também a soberania de Cristo, ou seja, Cristo a cabeça de todo varão, a cabeça de todo principado e potestade, e o seu domínio está sobre todas as autoridades e tudo que há sobre a face da terra. Também quis provar que Cristo era o único intercessor, quis provar que Cristo era onipresente e também garante que um dia todos os que crerem nele hão de estar onde ele está hoje. Tá ok? Meus irmãos, é isso aí. Nós terminamos aqui a nossa aula de Cristologia. Né? Espero que todos vocês tenham gostado da aula de hoje. Em caso de dúvidas, nós já falamos, mande um e-mail para nós. Nós estaremos lá esclarecendo as dúvidas que possam surgir na sua mente. Acredito que vocês estejam vendo aí também que nós estamos melhorando cada vez mais com relação ao nosso curso online. Hoje nós estamos aqui com novos equipamentos, né, uma nova visualização na tela. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, irmãos. Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.